Graça e paz, pessoal. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Yeshua. Amém? Glória a Deus por tudo. Que o Senhor continue dando a orientação, o discernimento. Vou continuar no assunto, tá? A palavra do Senhor e o plano de salvação. É um assunto que exige muita atenção. E quanto mais meditarmos na palavra do Senhor, estará fazendo todo sentido. Conhecendo o mundo, conhecendo como que esse mundo é governado, como que já foi governado, não nos surpreenderá as revelações bíblicas que precisam ser compreendidas de modo espiritual, amém? Então, para continuar falando do assunto, primeiro eu vou ler aqui João 15. João 15, verso 5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Guardem bem isso aqui, tá? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Glória a Deus. Eu estava falando a respeito do confronto, da necessidade do confronto. E esse confronto ele precisa ser muito bem absorvido. Quem é cristão, quem já está aí amadurecido na fé, que está crescendo no conhecimento da graça do Senhor, que é a palavra, o Evangelho, sabe muito bem que tipo de confronto é esse. E contra o quê? A palavra do Senhor sempre vai nos instruir que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes que estão nas regiões celestiais. Esses poderes comandam vidas, governos, poderes. E hoje, quem conhece aí, que está por dentro de geopolítica, vê claramente a palavra desenhando a história. E eu não vou repetir o que eu já disse para ganhar tempo para palavras que serão ditas ainda, né? Então é muito interessante a gente observar a palavra do Senhor, buscando entendê-la o lado espiritual. Existe uma força terrível que quer comandar o mundo, que quer levar um mar de pessoas. Desde o início houve o desejo de usurpar do trono do Criador como se isso fosse possível. Porém, tratando-se de hierarquias, o Senhor ele é perfeito nas medidas. Ele conhece as trevas e a luz porque Ele as criou. E o objetivo do Senhor sempre é que os seus propósitos sejam concluídos, porque Ele conhece tudo, ninguém pode pegar o Senhor de surpresa, né? Então eu vou ler aqui Ezequiel, vou procurar ler rápido, tá? Você acompanha aí, ou vai anotando, tá? Aqui vai dizer, Ezequiel 28, a respeito de uma profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração, você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares, mas você é um homem e não um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e, por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você terá a morte violenta no coração dos mares. Dirá você então: eu sou um Deus?
na presença daquele que o matarem, você será tão somente um homem, e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do Senhor, palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sardio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Ungido, querubim guardião. Pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião. Do meio das pedras fulgurantes, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei. Aqui, ó. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto. Você profanou os seus santuários, por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. É impressionante, gente, porque quando eu vou lendo e a minha mente vai indo para as coisas que acontecem. Eu vou lendo e vai passando como se fosse um filme assim na minha mente, todas as coisas que acontecem. E isso é muito importante falar, porque às vezes eu posso esquecer. Você lê aqui Ezequiel 28 e lê quem era Lúcifer. Ele era antes um representante que o Senhor deu confiança. Uma coisa é falar que o Senhor confiava, outra coisa é dizer que o Senhor deu. O Senhor deu confiança, porque a própria palavra vai dizer que, depois eu leio, se der tempo, que o Senhor vê erro nos anjos. Depois eu vou ler. Então não quer dizer que existe seres além do Senhor e seu Filho que seja santo. Todos têm livre-arbítrio. Tem os 12 que ficam ali no altar, né? Os 24 anciões, né? Que eles ficam ali proclamando o Senhor Santo, Santo, Santo. Mas todos aqueles que têm cargos, não quer dizer que eles são perfeitos como Yeshua. E vocês vão entender isso lá para frente. Se não der tempo, eu faço outro, mas eu preciso colocar tudo isso aqui no canal. Então, o que levou o querubim a não ser mais o que ele era foi o orgulho. Por isso a palavra do Senhor vai falar que ele odeia o orgulhoso em seu coração, em provérbio. Porque o orgulho, ele fecha portas, o orgulho, ele faz com que pessoas executam planos contra outras pessoas, contra o plano de salvação do Senhor. Um simples fato, né? Não adianta dizer eu sou cristão, mas se não for transformado, presta bem atenção nisso, ó, não adianta dizer que é cristão, se não for moldado e transformado pelo caráter ao qual o Senhor quer que seja, e Ele desenhou
nos evangelhos. Por isso ele levantou o apóstolo Paulo com palavras tão profundas para trazer uma exortação da condição nossa de pecador e como que nós devemos ser transformados, renovados pela mente. Romanos vai falar muito disso. O novo caráter é preciso, porque a partir disso daí, esse cristão ele não terá paz se ele estiver agindo contra o que diz a palavra do Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Hoje em dia, o que é muito comum, pessoas convertidas para todo lado, têm os seus comércios, mas elas usam de balanças desonestas para ganharem muito acima de um produto. Deus examina tudo isso daí. Não é à toa que ele falou que ele odeia a balança desonesta. Não é à toa que ele vem com o ministério dado ao apóstolo Paulo, falando no tempo em graça, para a gente entender o amor fraternal, esse amor ao nosso próximo, que nos torna incapazes de querer barganhar, de querer lucrar, de querer enriquecer em cima de uma balança desonesta, em cima do roubo, em cima da injustiça. Tudo isso é examinado por Deus, porém, lá atrás os homens que são adeptos e fã do reinado de Lúcifer, do que foi o reinado de Lúcifer, e continua querendo agir como ele, essas pessoas criaram meios para desvincular a verdade, colocando a mentira no lugar, levando doutrinação de homens, levando as pessoas para conceitos religiosos, para que elas fossem condicionadas a uma vida superficial no que diz respeito à fé. A fé, ela é carregada de uma responsabilidade gigantesca. E todo o propósito do Senhor, a palavra ela é uma só. Aí o Evangelho, ele vem dar uma luz para que a gente vá para toda a palavra e entenda a palavra do Senhor, tá? Então, aqui esse querubim, ele tinha a tarefa de guardar, ele estava no Éden. No Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E foi ele, tendo acesso à mulher, que a induziu a desobedecer ao Senhor, desobedecendo ao Senhor, e era algo que o Senhor já sabia que iria acontecer, porque ele não criou seres eternos e perfeitos como ele, né? Todos são sucessivos a falhas, inclusive os anjos. Então o Senhor precisava examinar, precisava dar o tempo, esse livre-arbítrio da pessoa viver. E não é à toa que ele passou as instruções para Adão para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento, é conhecimento, não é fruto, é conhecimento. Assim, ele permaneceria vivendo uma vida de proteção, assim como todos os outros depois, né? Mas isso não significa que ele ia viver eternamente ali dentro do Éden. Uma hora ou outra ele ia sair, né? Porque o Senhor é perfeito, ele é onisciente. Agora, onde que entra a questão de Lúcifer? Lúcifer, ele queria ser como Deus. E quando ele fala para a mulher, ele coloca lá, serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então o objetivo era esse, levar o homem, a mulher, a ter conhecimento, porém não teriam discernimento. Estou falando aqui tudo que eu já tenho colocado nos vídeos. Não teria discernimento. Logo então, iriam andar em risco, como diz Apocalipse, né? Na mordidão, nem quentes e nem frios. Então, era esse o objetivo de Lúcifer, levar a humanidade à queda, levar a humanidade a desobedecer. Desobedecendo, provaria que não existe ninguém perfeito, né? Foi o que aconteceu.
E aqui, deixa eu ver se eu acho aqui em Gênesis. Aqui em Gênesis 4, a partir do verso 20 diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Então, para não correr o risco, né, porque ele seria instruído por Lúcifer, certamente, ele iria retornar e comer dessa árvore do conhecimento do bem, ou a árvore da vida. Porém, a partir da desobediência, isso seria possível só depois do que seria feito, né, esse plano de salvação por Yeshua. Então não seria Adão que teria prioridade, né, de ter acesso à vida eterna antes do sacrifício. Porém, esse plano de salvação já existia, tá? E ali alguém pode dizer assim: então se ele tivesse optado para comer a árvore da vida, então pode ser que Yeshua não precisaria vir e morrer, né? Não, gente, o Senhor já sabia que isso ia acontecer. Agora a gente pode, para que a gente seja edificado, eu pelo menos entendo assim, hoje em dia, do mesmo modo, nós temos acesso à árvore da vida, que é a palavra do Senhor que nos leva à árvore, que nos leva a Yeshua. E aí as pessoas estão indo em busca dela? Tá entendendo? É a mesma coisa, é desde lá, só que o que ocorreu é que nós que somos humanos, vou colocar aí de Moisés até aqui, porque a partir de Moisés, sendo ele o homem que teve a oportunidade de escrever ali os 10 mandamentos, tudo por intermédio do Senhor, as pessoas passaram a conhecer o caminho para a obediência, né? Uns obedeceram, outros não. Uns chegaram, outros não. É sempre assim. Então, aí veio os profetas, tinham a oportunidade de ouvir os profetas para obedecer. Ou obedeciam ou não obedeciam. Veio o filho que cumpre tudo do que fora dito de Moisés até Malaquias, que está representando esse plano de salvação no filho. Ele vem, o verbo se faz carne. Não é só mais a palavra escrita que eles têm o verbo em carne. Aí o que acontece? O chama de blasfemo, cospe na cara dele, e fizeram tudo que a Bíblia diz, o rejeitaram, o crucificaram. Ele precisava ser crucificado, mas a forma hostil, a forma rebelde, não tinha necessidade, né, de tanto ódio, de tanta maldade, por ele não vir como um rei glorioso que hoje muitos esperam, um Messias que os mantenha no poder, os mantenha na arrogância, os mantenha na balança desigual, que os mantenha na classe exclusiva. É esse Yeshua que eles querem. É esse o Messias que eles querem. Eles não querem um Messias humilde, o Messias de origem dos primeiros, né? Eles não querem um Messias que tem um plano de salvação tão perfeito, inquestionável, porque ele trata pessoas, como foi os 2 vídeos que eu coloquei aí, né, no canal.
É que é tanta coisa na minha cabeça, gente, às vezes me foge que o nome. Então não é esse o Messias que eles querem um Messias político, querem um Messias que, como eu falei lá no vídeo, que esteja de comum acordo com as ideias deles, com os propósitos deles. Porque tudo que foi feito nos reinos do mundo que está entregue aos homens, foi feito com ganância, foi feito com desigualdade, dividiram a terra por preço, foi feito com escravidão, porque o povo do Senhor caiu na lábia de Satanás, as pessoas colocam Satanás na lábia de Lúcifer, dessas potestades malignas, e adoraram entidades, então tiveram que sofrer. A Bíblia é uma só. A história, ela é perfeita, tá? Então o querubim aqui, ele tinha um poder muito grande aqui na terra, e como eu coloquei, essas construções antiguíssimas que não tem como ter feito por ferramentas humanas, tá aí a história testificada pela arquitetura. Existem arquiteturas que estão aí nas grandes catedrais, aquelas portas gigantes reservadas até hoje, né? Então, vamos nos atentar, porque a palavra do Senhor ela é preciosa. Eu vou ler aqui Apocalipse 5. Às vezes as pessoas ficam queimando os neurônios para saber o porquê disso, o porquê daquilo, e a Bíblia ela já revela tudo, só que a gente tem que ter aí um mesclado de conhecimento histórico e entender a palavra de modo espiritual, para o Senhor nos esclarecer, né? Para o Espírito Santo nos esclarecer tudo. Aqui é Apocalipse 2. Não, gente, Apocalipse 5. Em Apocalipse 5, versos 2 ao 9, vai dizer: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu nem na terra. Não havia ninguém, nem no céu nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheios de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Glória a Deus, né? O cântico diz, né? Tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois fostes morto e com teu sangue compraste para Deus. Só aqui Apocalipse 5 está confirmando tudo isso que eu estou colocando aí na história, né? Eu vou tentar aqui, né? Vou tentar ser bem específico, ó. Não existia ninguém santo, puro, inteiro como Deus, que pudesse executar um plano de salvação para a redenção. De Moisés até Adão, conhecia-se o caminho para viver com Deus por orientação direta.
o filho, né, estava ali e falava: Adão, não coma, Adão isso, Adão aquilo. Também estava Lúcifer, que desejara ser como Deus. Ele tinha a liberdade e acesso ao Éden. Ele tinha liberdade e acesso a Adão. Adão tinha livre-arbítrio, assim como os anjos, assim como toda a humanidade. Então o Senhor coloca para ele o que ele devia fazer. O Senhor não o obriga, o Senhor não o induz, mas o Senhor fala qual seria a recompensa se ele desobedecesse. Trazendo para um conceito de exortação até o tempo do filho. Que todo mundo já sabe o que acontece. Aí chega o personagem Noé, onde a terra está corrompida, porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, alinharam-se. É aí onde que vem os néfilis e vem os homens gigantes. Tá? Vem um dilúvio e apenas 8 pessoas são salvas. E o relato desse acontecimento está na carta de Pedro. Por quê? Porque está trazendo a memória do início. A gente tem que ter conhecimento do início para entender o Evangelho. A gente precisa entender o Evangelho para se aprofundar no que houve desde o início. A palavra ela é uma só. Ok? Bem, de Moisés até Malaquias tem os mandamentos. Que são perpétuos, para instruir o povo a andar em obediência. Tudo que era feito ali, a lei levítica, as instruções cerimoniais, eram sombras de coisas que viria, de um ministério levado para transformar mente, pessoas, para entender como que se deve adorar ao Senhor aqui na terra. Viver não é só obedecer o que Ele fala, mas é ser transformado de dentro para fora. Com a ministração direta do Espírito Santo, nos dando a compreensão da letra de modo espiritual. Desta maneira, entenderemos os propósitos do Senhor e executaremos a vontade dEle aqui na terra. A questão do confronto, confrontar com a mentira, confrontar com o reino das trevas, levando o conhecimento, porque a espada é o conhecimento, a palavra por si só, ela é a grande arma contra toda a impiedade e o mal, tá? Então vem Yeshua, cumpre tudo que fora dito de Moisés a Malaquias. E agora ele está trazendo diretamente para as pessoas como viver em santidade, trazendo a responsabilidade de forma ainda mais profunda quando ele fala a questão do olho, quando ele fala da questão das palavras, quando ele fala das intenções. Ele quer tratar pessoas, porque a aliança ela é perfeita, ela é mais poderosa do que a primeira, que foi quebrada. Porém, ela exige entendimento. No tempo em que as pessoas já foram mergulhadas, gerações e gerações foram mergulhadas em doutrinação. Aí, de tempos em tempos, o Senhor não deixa a humanidade entregue totalmente nas mãos dos inimigos, vamos dizer assim. Ele levanta homens para trazer clareza, como Martinho Lutero, como todos os pregadores que entenderam e absorveram a verdade bíblica e trabalharam para continuar levando. São esses os hereges, os homens que querem andar na lei, que querem andar na doutrinação e nos alinhamentos daqueles que querem levar muitos à perdição, fazendo o trabalho de Lúcifer, estão tudo alinhados. Então poucas pessoas estão libertas de verdade, de fato, porque deram ouvido à voz do Espírito Santo e entenderam que os conceitos doutrinários, os conceitos de política e disso e aquilo, não convêm com a verdade bíblica, com o segmento de retidão em vida
vida reta aqui na terra. Aí o Senhor levanta muitos para levar essa verdade, entendendo que precisam entender que quem está alinhado ao mundo não está alinhado a Deus. Quem está corrompido ao mundo não está alinhado a Deus. Quem ama mais ao dinheiro não ama ao Senhor, não ama a sua palavra. Aí a gente entende onde que está a mentira, né? E Apocalipse deixa claro que era necessário o plano de salvação. A partir do momento que o Senhor cria o homem, ele cria um plano de salvação, que só lá para frente é que seria executado. Agora, o que nós estamos aguardando? Que o nosso Redentor retorne para destruir o quê? A morte, destruir a mentira, destruir os impérios do engano, destruir as vaidades, destruir o orgulho, tudo isso que faz parte da ação de pessoas, de homens. Tudo aquilo, é por isso que a palavra vai falar da questão até as obras que vão ser provadas se passar pelo fogo. Amém, né? Então a responsabilidade é: leia a Bíblia, se deixe ser ministrado pelo Espírito Santo. Essa é a garantia de vida eterna, né? Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Eu quero ir para Jó aqui, ver se dá tempo. Jó. Muita palavra, gente, que vem aqui na mente. Jó 4. A partir do verso 18. Jó 4, a partir do verso 18. Diz: se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nós que moram em casa de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Olha aqui, né? Ou seja, o Senhor não confia nos seus servos, mas o Senhor executou uma obra grande na vida deles. Porque comparando aos já subordinados às trevas, eles ainda tinham a possibilidade de